Então, muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui connosco a falar sobre este tema que é tão uma buzzword nesta altura em que se fala muito de guerra de talento, de atração e retenção de pessoas. E obviamente enquadrado neste encontro anual, no maior encontro anual de especialistas de recursos humanos, não é? Gostava de vos convidar, em primeiro lugar, a falar um bocadinho sobre a vossa experiência pessoal e sobre o impacto que a área de remuneração, e em concreto benefícios flexíveis, tem na vossa empresa. Eu desafiava primeiro o Jaime, porque vem de um setor um bocadinho diferente daquele que podemos enquadrar aqui, para nos falar da sua experiência nesta empresa e no setor em concreto de turismo e falar-nos um bocadinho do impacto que tem o setor da remuneração e da remuneração flexível nas pessoas com quem o Jaime trata todos os dias. Pode ser? Pode, acho que sim. Ótimo. Olá, Mariana. Olá. Muito obrigado primeiro por estar aqui, pelo convite para estar aqui. Eu vou tentar partilhar com vocês um bocadinho, se calhar, aquilo que é mais a experiência na indústria, porque ela não é propriamente muito diferente. E este capítulo remunerativo é, nesta indústria, um tema sempre em cima da mesa. Eu entrei nela há 20 anos, ou 22 anos, há 22 anos. Como eu estava a partilhar ao almoço com um amigo meu, eu acho que este desafio começa, se calhar, um bocadinho pela pouca ambição que esta indústria sempre teve. E a pouca ambição que esta indústria sempre teve na forma como se posiciona e como se vende. É uma indústria com umas características muito próprias, as margens são relativamente curtas comparando com outras indústrias. A parte de pessoas nunca foi vista propriamente como um investimento, mas novamente como um custo. Novamente quando a gente olha faz uma análise financeira da atividade desta indústria, na verdade, aquilo que são o peso da parte de pessoas é sempre a mais pesada na nossa atividade e, portanto, nunca foi ambiciosa neste capítulo. Ora, e se calhar vamos tocar nesse ponto, quando depois vamos passar isto para a flexibilidade, e a flexibilidade aqui pode ser realmente francamente importante. Nós ainda estamos num patamar em que, se calhar, na generalidade dos casos, e aqui vou isolar, se calhar, grupos com alguma dimensão, porque aí a conversa pode ser diferente. Mas quando vamos falar para, se calhar, uma grande percentagem daquilo que é o tecido empresarial desta atividade económica, nós ainda estamos na necessidade de cumprir a base da pirâmide de Maslow. Portanto, nós ainda não conseguimos estar a cobrir básicas, isto. não é? Exatamente. E só depois disto é que, eventualmente, a questão da flexibilidade pode ser uma discussão e deve ser uma discussão. E deve ser uma discussão e deve ser pensada com cuidado nesta indústria para exatamente ela poder se tornar um bocadinho mais atrativa. Okay? E nós, esta questão e aquilo que foi um dos temas que tu puseste para a nossa conversa e que falaste aqui há pouco dos 25 milhões nos Estados Unidos, também tem algum peso nisto. Isto também tem algum peso nisso, sendo que eu acho que há depois outros motivos. Sim, até se fala em dois setores muito diferentes, não é? O setor de saúde por uma questão de exaustão e por uma questão, as pessoas afastaram-se das carreiras, e depois serviços e saúde, e depois outro setor mais ligado à tech, que são pessoas que têm um poder económico maior e que podem dar-se a este luxo, digamos, de abandonarem os trabalhos durante algum tempo para explorarem outras coisas, não é? E, portanto, há aqui muita coisa para fazer na nossa atividade e não é de agora, não é hoje, ou seja, nem é de há 2 anos, quando começou a pandemia. Portanto, É anterior. a pandemia vem de trás.
Jaime, nós falávamos na preparação desta conversa também na questão transacional e na questão transacional do tempo, não é? No setor do turismo a troca faz-se pelo tempo que se trabalha e não por outras características, como o valor acrescentado, outro valor acrescentado que não o do tempo. Teresa, no caso da REN nós temos colaboradores muito diferentes. Temos colaboradores mais operacionais e que têm de estar nos sítios e temos colaboradores que podem trabalhar num regime mais flexível. Como é que têm explorado esta multiplicidade de cenários dentro daquilo que são os vossos colaboradores na REN e depois como é que vem esta questão da remuneração flexível, de compensação flexível e qual é a importância que cada um destes trabalhadores dá ou as perspectivas diferentes que cada um dos trabalhadores dá a esta questão da remuneração? Obrigada, Mariana. Boa tarde a todas e a todos. A REN é uma empresa que agora, pela dinâmica do setor energético, eu penso que já toda a gente conhece. Antigamente era um bocadinho difícil explicar o que fazíamos. Hoje em dia penso que o léxico da energia está na boca de todos nós e, portanto, a REN é a empresa que faz o transporte de eletricidade em alta tensão e que faz o transporte do gás natural em alta tensão e a respectiva armazenagem. E, portanto, nós temos, como a Mariana disse, uma tipologia de pessoas muito diferentes a trabalhar naquilo que são as nossas atividades diárias, tipologias de funções muito diferentes, funções muito especializadas, funções de cariz operacional, mas também muito técnico-especializadas, funções de engenharia, mas com trabalho por turnos. Nós, durante a pandemia, tivemos aqui a função fulcral de garantir que o país não parava por causa de um apagão e, portanto, aquilo que são as nossas equipas dos despachos nacionais tiveram com uma elevada atenção da nossa parte para aquilo que eram os regimes de turnos não pudessem falhar do ponto de vista de continuidade de negócio, porque a energia não podia faltar no país, não podia faltar nos hospitais, não podia faltar nos lares das pessoas, não podia faltar às telecomunicações para garantir os teletrabalhos e, portanto, sentimos todos aqui um peso de emergência que tivemos que atuar. E, portanto, quando começámos a gerir estas diferenças na pandemia, começámos a pensar como é que capitalizávamos estas preocupações que tivemos durante a pandemia para o futuro naquilo que é um modelo de trabalho híbrido, mas que assegure algum grau de coesão e sentimento de pertença e sentimento de compromisso que tanto caracteriza aquilo que é a nossa indústria e a nossa empresa e que faz parte daquilo que é uma tradição que não queremos perder. As pessoas têm um DNA de energia, têm um DNA de REN e, portanto, como é que nós trabalhávamos este tema sem fomentar aqui subculturas? Nós começámos um processo, e só para brincar um bocadinho, este é de facto um processo complexo. Ontem, quando vagueava nas horas de deitar pelo LinkedIn, como é normal, como é já hábito de quase todos nós, via um anúncio da Forbes que dizia que os anúncios de emprego que tinham no título modelo futuro de trabalho tinham aumentado 40% e quando se passava para o híbrido era um aumento de 304%. Portanto, a natureza e a exploração daqui dos caráteres híbridos do trabalho e da forma como eles podem ser exercidos é um cenário complexo e que temos vindo a explorar. Para nós foi muito importante que este trabalho fosse um trabalho participativo e não um trabalho corporativista. Ou seja, um trabalho que efetivamente tem muitas orientações corporate, muitas orientações top-down, mas que recolhesse e envolvesse as pessoas no processo para que, quando chegássemos a uma resolução final, as pessoas se sentissem envolvidas parte da solução. Portanto, fizemos muitos workshops, fizemos até como forma de aproximação das pessoas durante a pandemia e enquanto algumas atividades estavam ao menos mais paradas, nós em picos de pandemia parámos obras, parámos aquilo que eram manutenções não urgentes e, portanto, aproveitámos também estes tempos para envolver as pessoas neste género de dinâmicas, aqui a explorar um bocadinho qual é que era o sentimento das pessoas perante isto. Daquelas que podiam fazer teletrabalho, daquelas que estavam em casa naquele momento com os filhos, daquelas que não podiam fazer o trabalho, de tentar perceber como é que as pessoas viam das que não estavam em teletrabalho e se aquilo das que se impactava o trabalho delas, o facto de as outras estarem em teletrabalho, se isso criaria aí alguma clivagem e temos vindo a construir aqui um caminho de algumas soluções. Portanto, a flexibilidade é um caminho muito importante para endereçar isto. Nós estamos a trabalhar a flexibilidade em 3 tópicos, ainda não está fechada. Estamos efetivamente à espera de um timing pós-Covid para anunciar aqui e andamos em modelos de transição suave. O Covid vai acabar?
O Covid não vai acabar, mas espero que se torne endémico, espero que se torne agora o novo vírus da moda, a gripe A, e, portanto, espero que se torne uma coisa natural das nossas vidas. Portanto, mas temos que estabelecer aqui um timing pós-Covid para anunciar aquilo tudo em que trabalhamos. Portanto, andamos a explorar esse timing e andamos aqui a afinar. Nós andamos a desenvolver aquilo que é a nossa política de flexibilidade, com base em 3 pilares: aquilo que é o local de trabalho, ou seja, o sítio onde a pessoa pode exercer ou não pode exercer aquilo que são as suas atividades e responsabilidades. Aqui, independentemente de haverem funções cuja natureza são de 100% tradicionalmente local físico, não quisemos excluir ninguém. E, portanto, estamos aqui a considerar que há momentos na vida destes profissionais que têm que assistir a uma formação, porque têm que ir a um evento, porque têm que fazer algum trabalho de back-office, preenchimento de alguma natureza, que nessas fases pode ser aprovado teletrabalho para estas pessoas, para ninguém se sentir excluído. Por outro lado, não estamos a preconizar um modelo único para todas as pessoas, é um modelo muito mais específico à função, com grande delegação nas chefias, também sobre aquilo que é a possibilidade ou não de fazer trabalho remoto, mas com orientações muito claras para sentimento de transparência sobre a política. E, portanto, do ponto de vista local de trabalho, andamos a explorar esta questão. Depois andamos a explorar também aquilo que é uma coisa que nos é muito pedida, que é a questão da flexibilidade horária dentro do próprio dia do trabalho. Portanto, não só a questão do local, mas a própria questão da flexibilidade. Acho que toda a geração que tem filhos em idade escolar sente que, efetivamente, agora nos momentos do regresso ao trabalho, a questão mais complicada foi, efetivamente, temos ficado sem avós para ir buscar as crianças às escolas. Portanto, houve o Great Resignation dos avós que se demitiram do seu papel de apoio à ida e buscada das crianças. É um fenómeno complicado de gerir. E, portanto, tivemos muito que nos adaptarmos e as pessoas nos pedem muito. Eu percebo a necessidade de presença e nós temos tido planos de regresso muito efetivos. As pessoas sentem falta de presença naquele ambiente familiar que tínhamos de estar uns com os outros, mas dizem, mas eu não me importo de trabalhar depois das 8 às 10, mas eu precisava de sair às 5 para ir buscar as minhas crianças à escola. E, portanto, nós já tínhamos alguns modelos de horário flexível para algumas funções e até com as questões de sustentabilidade associadas estamos a explorar outro género de flexibilidade horária. Só para finalizar, eu sei, e vá-me fazendo porque eu falo imenso. Terceiro ponto, estamos a explorar também a flexibilidade do ponto de vista daquilo que são medidas de conciliação. E, portanto, nós já tínhamos um conjunto de medidas de conciliação de dias adicionais de férias, de tolerâncias, de assistência à família e etc. E, portanto, e até para criar aquele sentimento, estamos efetivamente a explorar essas medidas no âmbito de toda a população, de forma a dar esse sentimento de grupo, de que as medidas são para todos. No âmbito destas medidas entram também, então, a compensação flexível. Muito bem. Portanto, quais são destas medidas a que efetivamente podem ser quantificadas e trocadas no âmbito daquilo que era um programa de benefícios flexíveis que nós já tínhamos desde 2015 e que eram um programa altamente apreciado pelas pessoas e, portanto, com as escolhas muito individualizadas consoante a fase em que a pessoa está no seu ciclo de vida e, portanto, continuamos a explorar neste ano. Essas possibilidades. Obrigada, Teresa. Achei interessante o seu ponto de vista porque fala destas medidas como quase um exercício interno de inclusão de todas as pessoas, não é? Que todas as pessoas têm o seu lugar e são realmente tratadas como seres únicos. E eu gostava de desafiar a Sofia a falar um bocadinho sobre isto na ótica, obviamente, da experiência na OutSystems e de como é que uma empresa numa escala, que trabalha a uma escala global, com equipa global, não é? Vocês estão em muitos sítios diferentes, muitas localizações, muitos fusos horários, pessoas com culturas muito diferentes. Como é que olham para a compensação e para a compensação flexível, obviamente, como uma aposta para atrair e reter talento e de que forma é que diversificaram esta oferta, adequando-a às diferentes pessoas que trabalham convosco? Muito bem. Obrigada, Mariana. É um gosto estar aqui consigo, com a Teresa, com o Jaime, com o Gonçalo e boa tarde a todos. Então, deixe-me começar por dizer que, como grandes drivers para atrair e para reter as nossas pessoas, nós temos fundamentalmente 2. O primeiro é o produto
E é acreditar que temos um produto que permita às pessoas inovar, permita às pessoas aproximarem-se de coisas que muitas delas ainda não foram feitas, com um potencial de mercado brutal de 16 mil milhões de dólares daqui a poucos anos e, portanto, onde este espaço de inovação é por si só um fator de atração. E depois tentamos potenciar essa inovação mesmo às pessoas que não estão em funções de desenvolvimento de software. Como nós temos, por exemplo, um programa que é o nosso Research Program, onde convidamos qualquer pessoa da comunidade OutSystems, portanto, sendo Employee OutSystems o nosso parceiro, a poder fazer parte do desenho de produto com papéis diferentes. E qualquer um pode fazê-lo, eu também posso, e não percebo nada de desenvolvimento de software, nem de programação, e, portanto, trazer as pessoas para dentro do processo criativo de desenvolvimento de produto. Depois, o segundo grande driver são as nossas pessoas e a nossa cultura. E criar aqui um ecossistema muito particular, onde o well-being das nossas pessoas importa, onde criar uma comunidade onde a diversidade e a inclusão é um dos eixos fundamentais, onde aproveitamos essa multiculturalidade que vem do facto de estarmos em muitos países e termos perto de 50 nacionalidades, fazer disso uma força e construir em cima disso. Dito isto, a compensação também tem lugar. Não é um dos nossos drivers primeiros de atração e de retenção, mas ela tem um lugar. E o lugar que ela tem para nós é que, não sendo um driver, nós não queremos que ela cause nenhuma fricção. Okay? Nós queremos que as nossas pessoas estejam bem, se sintam confortáveis e que sintam que são pagas de forma justa. O Flex, em particular, é um dos nossos eixos da compensação, mas há um que eu também gostava de partilhar aqui, porque tenho imenso orgulho nele, que tem a ver com o nosso plano de equity. E o que é que ele tem de particular? Tem de particular que é um plano universal, que é uma coisa muito incomum na maior parte dos planos de equity. A equity nem sequer é uma coisa muito utilizada no nosso mercado. Como é que funciona em termos práticos? Ela nem sequer é muito utilizada no nosso mercado e o que acontece é que qualquer pessoa que venha trabalhar connosco, independentemente do nível da função, do rol, do departamento, do que seja, ela é elegível para o nosso plano de equity e, portanto, faz parte do pacote que nós oferecemos às nossas pessoas uma cota da nossa equity, ok? E nós estamos num processo a caminho de um IPO e, portanto, isso depois gerará, obviamente, valor. Porque é que ele é super interessante? Porque tem este caráter universal que é muito raro de encontrar. Nós fizemos muito benchmark com muitos planos de equity e ele é muito raro de encontrar. E o que ele diz é, qualquer pessoa pode ganhar dinheiro com o OutSystems. Se a empresa ganhar, tu também ganhas, independentemente do teu nível de função, do teu rol. O Flex tem aqui temos vindo a fazer um caminho muito engraçado com o Flex, porque o Flex começámos por utilizá-lo, como provavelmente a grande maioria das empresas que utilizam o Flex, com esta ideia de dar às nossas pessoas a possibilidade de ajustarem as suas escolhas à fase da vida, enfim, fundamentalmente à fase da vida e aos interesses que tenham. E agora começámos a caminhar para um cenário diferente, que é pensar. A dada altura olhámos para o nosso portfólio do Flex e dissemos assim, de facto isto é engraçado, mas aqui está uma data de coisas, mas é tudo coisas onde as pessoas podem gastar dinheiro, gastar o seu dinheiro. E encontramos ali uma janela engraçada que é pensar assim, as pessoas podem gastar o seu dinheiro, mas na verdade nós temos aqui todos uma responsabilidade até corporativa de ajudar as nossas pessoas a pensar futuro. E então começámos a introduzir opções de investimento dentro do próprio Flex. E olhamos agora para ele não só como uma ferramenta onde as pessoas podem de facto alocar dinheiro e fazer as suas escolhas, mas também podem alocar dinheiro para fazer investimento e fazer dele uma ferramenta de education das nossas pessoas, não é? E pronto, e agora estamos a fazer coisas muito giras de literacia financeira para as nossas pessoas, exatamente para ajudar a criar este mindset de que importa pensar no futuro e investir, afinal não é só uma coisa para quem tem um perfil de risco mais agressivo. Obrigada. Gonçalo, no caso... Olá. Olá, Maria. No caso da Glovo... E em Portugal, vocês veem a compensação de uma maneira global, como a empresa como um todo. Há alguns benefícios e características de remuneração que são só para Portugal. E como é que vocês veem esta questão da compensação flexível como uma ferramenta ou uma mais-valia para atrair talento para a vossa empresa? Antes de mais, prazer em estar aqui. Prazer, Mariana, Sofia, Jaime e Teresa.
Teresa e Jaime, Teresa e Sofia, peço desculpa. Respondendo à sua questão, Mariana, sim, nós olhamos para a parte da compensação de um ponto de vista global, obviamente que depois também há país a país, e a Glovo está em dezenas de países, como é óbvio, depois há pormenores específicos por imposição de leis, mas aqui do ponto de vista global e onde se adapta a todos os países, acho que é o que faz mais sentido agora estar a focar. Do ponto de vista de como é que nós utilizamos então esta compensação flexível para atrair e para reter talento. Se calhar faço aqui e Mariana, depois interrompe-me se eu já estiver a falar muito, ok? Mas tentando estruturar e começando fazendo aqui a diferenciação entre aquisição e retenção, focando primeiro na parte da aquisição, acho que o grande ponto onde nós nos focamos mais e acabamos por ser diferentes, por assim dizer, de outros players, acaba por ser na parte toda da flexibilidade. E que também estavam aqui a falar a nível de flexibilidade de que ponto? Local de trabalho, horário e férias. Portanto, indo ponto a ponto, a nível de local de trabalho, nós obviamente temos pontos formais, temos os escritórios, por assim dizer, mas já me perguntaram várias vezes em várias entrevistas, agora nos últimos meses, mas o escritório, onde é que é o vosso escritório? Eu vou ter que ir ao escritório? E a nossa resposta é logo, nem. Tu se quiseres vais, se tu quiseres não vais. Nós temos um escritório, são nestas localizações. Obviamente que nós temos sempre interesse em que as pessoas acabem por ir ao escritório para tornar a relação menos transacional entre os colaboradores e haver espírito de equipa, etc. Mas no fim do dia está a cabo de qualquer pessoa decidir quando quer ir ao escritório, se vai ou se não vai ao escritório. Eu, por exemplo, eu adoro ir ao escritório, mas grande parte da minha equipa não adora tanto ir ao escritório e, portanto, cada qual vai tendo a sua decisão e vamos nos equilibrando. Portanto, formalmente é assim. Pode ir ao escritório, não precisa de ir ao escritório, cada qual decide depois a melhor maneira de trabalhar e aquela que realmente o motiva. O segundo ponto é na parte do horário de trabalho. E aí, mais uma vez, somos 100% flexíveis. Como é óbvio que há as horas standard em que as pessoas estão habituadas a estar a trabalhar das 9 até às 5, 6 da tarde, mas nós não somos uma empresa, em ponto número 1, 9 to 5, completamente longe. Portanto, cada qual acaba por gerir o seu horário. Foi interessante, há bocado estavam a falar da questão de ir buscar os filhos à escola. No nosso caso, a nossa média de idades é um bocadinho, diria, abaixo dos 30, portanto a maior parte das pessoas ainda não tem filhos, portanto não acaba por ser tanto nesse ponto, mas mais num ponto, uma coisa tão simples quanto eu quero ir àquela aula de XPTO no ginásio, em que só àquela hora é que vai haver disponibilidade para eu ir e, portanto, eu vou. E, portanto, qualquer pessoa pode, à meia da tarde, à meia da manhã, tirar o seu time off, fazer a vida que tem a fazer. No final do dia, a questão é se eles estão ou não estão a entregar resultados, e isso é o que interessa. Portanto, um bocadinho indiferente se trabalham das 9 às 5, se trabalham das 8 às 4. Portanto, o horário de trabalho também é bastante flexível. O terceiro ponto, e este sim, para mim, é o que eu acho o mais positivo de todos e o mais diferente de todos, acaba por ser a flexibilidade das férias. Portanto, nós não temos limite de férias. As pessoas podem tirar as férias que quiserem, quando quiserem, e isso aí acho que é brutal. Obviamente que há quem olhe para esta decisão um bocadinho do ponto de vista, vocês dão isso, mas depois no final do dia as pessoas acabam por não usar os dias de férias. Quantos dias, em média, é que as pessoas tiram por ano? Isto só começou o ano passado, para ser completamente sincero, mas ainda bem que faz essa pergunta, que era aí onde eu queria chegar, que é o segundo ponto. Muitas pessoas acabam por dizer essa questão da flexibilidade de férias parece muito bonito, mas depois na prática as pessoas acabam por não tirar ou tiram menos daqueles dias a que teriam direito. E cá em Portugal estamos a falar de 21, 22 dias. Nós damos não só a possibilidade de eles tirarem as férias que quiserem, como fazemos o próprio enforcing. Portanto, ainda tivemos agora um clássico no Natal, em que tínhamos literalmente um e-mail top-down a dizer equipas, tirem férias. Okay? E, portanto, cada manager acaba por ter a responsabilidade de garantir que os seus colaboradores, as suas equipas, estão realmente a tirar essas férias. Obviamente não vamos estar a forçar a dizer, olha, só tiraste 20 dias de férias, faltam 2 dias de férias. Não, não o fazemos. Mas tentamos garantir que as pessoas estão a tirar as férias, estão a usar as suas férias e estão a ter os dias que necessitam. E isto acaba por dar um à vontade gigante,
aos colaboradores, porque não têm que estar a contar, vou tirar aqui uma tarde, e depois só vou tirar outra tarde daqui a 2 meses, e assim já é um dia, e portanto já atingi a minha cota. Não, portanto, as pessoas já não têm que fazer essas contas de cabeça, totalmente flexível, que dá bastante à vontade para as gozarem, para as tirarem e para desfrutarem. Acaba depois por ter a última vantagem, que é assim como podem marcar quando querem, também podem desmarcar e voltar a marcar, e portanto totalmente flexível. Isto aqui tudo, a parte mais a nível de aquisição. E Mariana, se já estiver no meu tempo, por favor, diz-me, ok? Vamos passar a uma próxima pergunta. Exatamente. Então. Obrigada. Lembro-me de uma coisa que a Teresa disse na nossa conversa, que me marcou bastante, porque a Teresa referiu-se à compensação como um penso rápido na atração de talento. Nós temos estado aqui a falar da compensação e da compensação flexível como uma arma na atração e na retenção de talento, e não já como a Sofia disse, não como um nice to have, mas como um must have, ou seja, é a base, a remuneração e a compensação será a base para esta captação de talento. Gostava que a Teresa pudesse explicar porque é que disse isto e depois que cada um me desse o seu ponto de vista sobre esta afirmação tão polémica. Certo. Eu acho que, quando profissionais de recursos humanos, é frequente cada vez que alguém das nossas pessoas da equipa sai ou temos dificuldade em recrutar alguém, a primeira coisa que a pessoa, a chefia para quem estamos a pedir recrutamento, é nos dizer: aumenta a fasquia, aumenta a remuneração, cobre-lhe a proposta. E, portanto, e por isso é que eu digo que estratégias baseadas apenas em remuneração para fazer atração e retenção não são mais do que pensos rápidos, que é, está de sangrar, mete-se ali o penso e quando se tira o penso volta a sangrar. E, portanto, efetivamente são must-have as estratégias de compensação, mas têm que ser vistas com muito cuidado quando se fala das estratégias de atração e retenção. Não podem ser vistas do ponto de vista isolado. Até porque existe uma elevada pressão em momentos em que existe tanta disparidade entre oferta e procura para aumentar salários, mas não podemos pôr em causa aquilo que é a própria sustentabilidade da empresa, nem podemos fazer isto de forma discricionária, de modo a que eu vou buscar um top performer no mercado e conseguir com aquele salário e de repente criei um problema com os 10 ao lado que já estavam na empresa. E, portanto, as políticas de compensação nestas estratégias de atração e retenção têm que ter aqui um elevado dinamismo da parte dos profissionais de recursos humanos, de perceber movimentos e perceber tendências. Não só do ponto de vista de compensação, de perceber se aquilo que é a estrutura retributiva de base que se tem montada, se está adequada àquilo que é o mercado, se existem funções críticas que precisam de ajustamento para determinados focos críticos, mas precisam, para além do penso rápido, de um pensamento a muito mais médio prazo. Por um lado, levar os gestores a questionar daquele perfil que está à procura se não é possível redistribuir aquelas responsabilidades de forma interna, se não há pessoas, se não há skills em que se pode apostar, se não há possibilidade de redistribuir aqui atividades que possam ser automatizadas, para se poupar em determinada área e se pagar demasiado em outra. E, portanto, esta estratégia de compensação tem que ser levada a cabo com aquilo que é um planeamento de skills a mais longo prazo, para que ela possa se manter estável e faça parte daquilo que é o DNA, daquilo que a Sofia também já referiu, que é uma estrutura de compensação justa e adequada para as pessoas e para o papel que estão a fazer. E que seja aqui um enabler de paz social e não um catalisador de outro género de problemas. E, portanto, é um foco, uma atenção, mas não pode ser nunca visto do ponto de vista isolado. E, portanto, era um bocadinho sobre isso que eu referia do penso rápido. Tem que se olhar para todo um conjunto de processos quando se está em momentos tão dinâmicos. Cultura, propósito, modelos de flexibilidade, modelos de bem-estar. Quando vemos esta demandada de pessoas e perguntamos, mas porquê é que as pessoas saem? As pessoas saem por 3 motivos. Ponto 1, porque podem, porque sentem que o mercado está dinâmico e que encontrarão a médio prazo, curto prazo, outra oportunidade. E, portanto, vê-se isso mais em mercados americanos ou, mais recentemente, no britânico, com o Brexit, porque deu lugar a muitos lugares de europeus que saíram. Na Europa, eu diria que com aquilo que é o contingente laboral, menos, existe mais rigidez no mercado, porque as pessoas estão esgotadas, muitas funções no âmbito da pandemia estão absolutamente esgotadas e as pessoas preferem parar, e porque as pessoas estão chateadas, é por isso que saem. E quando vamos a estes focos, o dinheiro não resolve tudo.
E, portanto, é nesse género de fatores que nos temos que focar também. Temos que nos focar porque é que as pessoas estão chateadas, e aqui o papel das lideranças vai ser... O papel das lideranças, quer dizer, nós dizemos aqui, mas já o era há 15 anos atrás, Claro. ou qualquer... Os líderes são os Mas as razões, se todos. calhar, são diferentes agora, As não é? Ou razões são são mais... diferentes, mas os desafios são gigantes. Eu não tenho um dia em que eu não esteja a fazer de forma informal coaching a qualquer gestor sobre como falar sobre as suas equipas, sobre estes modelos de trabalho híbrido. Claro. Porque isto de falar de modelos de trabalho híbrido e de toda esta flexibilidade, como o Gonçalo aqui falava, é muito bonito em equipas top performance. Sim, é que não, não Mas é as só a equipas não hibridez, são todas top mas performance. tem a ver com trabalho assíncrono, não é? Também, E, com portanto, a forma como as pessoas trabalham, não é? As Com equipas não são gente. todas top performance e nós sabemos, a nossa cultura portuguesa é uma cultura que tem muita dificuldade em dar feedback honesto. E em confiar também, eu acho. Jaime, no vosso caso, no setor do turismo, isto também acontece? Ou seja, vê isto como vê esta realidade como ou a compensação como um penso rápido também para... Sim. Então, afinal, não é nada polémico. Não, eu acho Pensar que que era este tema... polémico. Mariana, eu acho que este tema... Vamos lá ver, não sei, se calhar com as pessoas todas que estão aqui, se calhar temos opiniões diferentes, mas eu, pelo menos, alinho completamente com o que a Teresa disse. E sim, é um penso rápido, é evidente, e repara, eu há pouco, na minha primeira intervenção, falava da necessidade de nós garantirmos aquilo que são as necessidades básicas. E se calhar direcionei um bocadinho muito para a vertente remuneração e compensação. E, na verdade, ela existe. Ou seja, eu preciso ter a capacidade, e a indústria tem que ter a capacidade de, naquilo que é o básico, eu conseguir garantir. Agora, por outro lado, o que a Teresa disse está absolutamente correto. Se eu for aqui resolver a questão da atratividade e a questão da retenção ou da atratividade permanente, eu prefiro a segunda expressão, é mais complicada, mas eu, como todos os dias, preciso tentar atrair a minha mulher em casa, para mim é a mesma coisa. É verdade, eu tenho que ter a capacidade... Honestidade e transparência. Eu tenho que ter a capacidade de atrair quem está comigo, permanentemente. Ora, quando eu vou para esta questão que a Teresa falava e que tem razão, eu vou resolver, como ela diz, eu vou pôr o penso, amanhã tirei o penso e eu continuo a sangrar, porque alguém vai vir atrás de mim. Se eu chegar a uma determinada situação e resolver só na vertente compensatória, tentar reter quem está em casa ou atrair pessoas, os outros vão vir atrás de mim. Portanto, o meu problema vai continuar. Eu, infelizmente, não consigo, por exemplo, obviamente, ter, em face da indústria que é a hotelaria, por exemplo, eu não consigo ter a flexibilidade pelas características do negócio, e eu aqui divido a flexibilidade em duas partes. Uma é aquilo que nós estávamos a falar na vertente de como é que eu posso construir, estruturar ou ter uma estrutura compensatória, e depois aquilo que é a realidade, por exemplo, física do trabalho. Eu não tenho, infelizmente, a capacidade que o Gonçalo tem em termos de flexibilidade, mesmo de horários, mesmo da localização onde o trabalho é efetuado. Agora, também não é para toda a hotelaria. Na vertente operacional eu não o consigo fazer. Na vertente não operacional eu já o consigo fazer. E, portanto, consigo construir e ter, consigo para outras áreas que não as core da hotelaria, mas aquelas que são transversais e que são as áreas de apoio. Criar aqui sistemas de flexibilidade que permitam às pessoas ir buscar os filhos às 5 da tarde, ou trabalhar de casa em vez de ir para o escritório. Isso consigo. E isso é uma das coisas, por exemplo, que nós temos estado a trabalhar e que queremos, obviamente, naquilo que é a minha realidade micro, implementar. E sei de outros concorrentes que também o fazem e que também o estão a tentar desenvolver. Não é possível ser para todos, mas tentar ser para o máximo de pessoas possível, porque isso vai criar, na verdade, qualidade de vida. E a capacidade de atrair permanentemente as pessoas
para elas se sentirem atraídas dentro de casa, passa um bocadinho por a criação destes sistemas que permitam, obviamente, o bem-estar das pessoas, porque isto também são necessidades básicas delas. Gostava de vos perguntar, e porque já estamos quase a correr contra o tempo, já estamos, na verdade, aliás, estamos sempre, não é? Na vida inteira. Mas perguntar-vos de que forma é que esta Great Resignation pode ser uma oportunidade, e nós falámos disto na nossa conversa preparatória, para renovar as empresas, as estruturas das empresas, e ao mesmo tempo para as organizações repensarem aquilo que é a sua cultura, a maneira como tratam as suas pessoas, aquilo que procuram em termos de propósito, de missão, de que forma é que isto pode acontecer organicamente, ou se isto está a acontecer nas vossas organizações, porque acontece muitas vezes é que nós olhamos para os cenários de forma catastrófica, não é? Este Great Resignation é vista de forma quase catastrófica, porque as empresas não estão a conseguir lidar com a saída em massa de trabalhadores, mas ao mesmo tempo é-nos requerida uma reação tão rápida que nós não temos tempo para pensar nas coisas que nos estão a acontecer, não é? Gostava de vos desafiar a pensar um bocadinho nisto e a partilharem connosco rapidamente, cada um, de que forma é que veem isto. E se calhar começamos pela Sofia, pode ser? Claro que sim. Eu confesso que tenho uma visão um bocadinho mais otimista da coisa. Porquê? Porque, vamos ver, a Great Resignation existe, não é? 20, 24, quase 25 milhões no continente americano, 14 milhões na Europa. Portanto, ela existe. E nós também fomos afetados por ela. Agora, nós exatamente porque olhamos para isto como uma coisa muito maior do que nós, sentimos a dada altura a necessidade de distinguir diferentes níveis de attrition, ok? Portanto, não era só a attrition voluntária das nossas pessoas que saíam, porque é aí que está a Great Resignation, mas nós depois sentimos necessidade de triar isto um bocadinho mais fino e começámos a olhar para o conceito de regrettable attrition, que é, há pessoas que, dependendo do bucket de talento onde elas nos caem, que têm um impacto maior no negócio ou não. E eu, na verdade, acho que a grande chave que nós temos usado aqui é mesmo esta da flexibilidade. Porquê? Porque há um estudo muito engraçado, um relatório que saiu agora, que é o Workday Peak on Employee Voice, que diz assim, mercado geral, global, mundo, há um turnover intention de cerca de 25% das pessoas se lhes dissermos que elas não vão ter flexibilidade no sítio onde estão. Na nossa indústria tech, estes 25% de turnover intention aumentam para 50%. Ou seja, uma em cada duas pessoas, uma em cada duas. Portanto, para nós, flexibilidade não é sequer para discutir, é mesmo para nós encontrarmos formas de implementarmos. E fecho já, porque é que eu digo que sou muito mais otimista? Porque eu acho que faz muito mais sentido falar noutra coisa que não é Great Resignation, mas que é a ideia da Great Regeneration, e a ideia não é minha, adorava que fosse, mas não é. Mas é uma ideia que começámos a ver aparecer, que é, na verdade, isto também é uma oportunidade, porque nenhuma empresa quer perder talento e nós também não queremos, mas a verdade é que por cada pessoa que sai, há outra que entra, na maioria dos casos, não é? E nós o que vimos foi que em 2021, por exemplo, nós quase que duplicámos a nossa estrutura, nós fizemos onboarding de mais de 800 pessoas. O que é que significam 800 pessoas? Significam 800 novas maneiras de pensar. Depois isto também traz uma data de desafios. Mas a verdade é que isto também é uma grande oportunidade e também nos dá a nós internamente a oportunidade de repensar a nossa employee experience e a renovar processos. Mas, acima de tudo, eu gostava mesmo de deixar esta ideia, fazer este desafio de olharmos para isto como Great Regeneration e mais do que o olhar mais negativo da Great Resignation. Boa. Jaime. Se calhar vou ser um bocadinho poético, não sei. Tu falaste, Mariana, tu usaste aí uma palavra que é a minha resposta, que é a cultura das organizações. Há cerca de, ainda antes do Covid, em 2019, a certa altura, porque este problema, como falámos no princípio, da atração nesta indústria, não é de hoje, já é um problema antigo. A pandemia apenas veio a pôr a descoberto essa realidade. E eu, na altura, escrevi num post qualquer que a indústria hoteleira tinha que parar
pensar, ir às suas fundações, encontrar onde é que estão as falhas nessas fundações e repensar-se completamente. Repensar-se em termos das suas lideranças, dos seus estilos de liderança, preparar as lideranças para, na verdade, gerirem pessoas. E as empresas, de uma maneira geral, basicamente o que fazem é pegarem extraordinários executantes e pô-los a liderar pessoas. Eles não querem dizer que sejam necessariamente bons líderes de pessoas, eram extraordinários executantes. A hotelaria tem que mudar o seu mindset de que a mim o que me interessa é cuidar dos meus, porque os meus é que vão cuidar dos clientes. E nós, normalmente, quando chegamos ao pé de um diretor de hotel e lhe perguntamos o que é o principal foco dele, para ele é os meus clientes. Se calhar raramente fala com os clientes. Okay? É mudar toda esta cultura da organização desta indústria, de maneira a que, na verdade, as pessoas não sintam tanto a necessidade de serem resilientes. A resiliência nesta indústria, ainda há pouco falava isso com a Teresa, até porque a Teresa tem uma experiência que eu nunca tive. A resiliência nesta indústria é uma competência. E já o facto de ela ser uma competência, já de si, é negativo. Okay? Portanto, eu sei que vou fazer uma função em que eu vou ter que ser resiliente. Isto já começa mal. Portanto, se eu, na cultura, se eu não pensar culturalmente e não parar, e esta indústria não parar para culturalmente pensar, olhar para aquilo que é a tolerância ao erro, olhar para aquilo que é a necessidade de empatia de quem está à frente das equipas e da indústria. E procurar criar, na verdade, condições para que as pessoas, quando vão para o seu dia, não vão a pensar, ok, lá vou eu ter que ser resiliente, mas pensarem, ok, porreiro, vou ter um dia grande. Enquanto não conseguimos pensar isto, esta indústria não vai ser atrativa. Há um preconceito em relação àquilo que são as core atividades desta indústria. São coisas que nós não queremos fazer em casa. Nós não as fazemos em casa. Mas, ou não as queremos fazer, se calhar fazemos porque não temos alguém que as faça por nós. Uhum. Mas estas pessoas têm competências que eu não tenho. Eu não consigo. Há atividades que eu não tenho competências para as fazer. Eu não tenho o nível de resiliência que eles precisam ter. Não tenho sequer a capacidade. Eles precisam de ter competências, por exemplo, de comunicacionais ao nível de corpos diplomáticos de Estado. É isto que os clientes estão à espera deles. Okay? E, portanto, esta indústria, para ser atrativa, tem que parar e tem que pensar. Tem que ser tolerante ao erro. Não pode ser uma indústria... tem que ser um bocadinho como nós com os nossos filhos. Nós, quando os nossos filhos fazem disparates e erram, nós não os vamos dar imediatamente para a adoção. Não é? A gente não os faz. Mas nesta indústria ainda há a cultura de que o gajo faz disparate, amanhã vai-se embora. Sim. Isso não pode ser. Portanto, outra das questões que eu vou terminar já... Vou ter de interromper. Vou já acabar. É uma indústria que tem que ter, obviamente, tem que criar, e isso é um trabalho que nós, por exemplo, também estamos a fazer, porque também atrai próprios planos de carreira, valorização da profissão, ou seja, a proposta de valor tem que ser fundamentalmente nesta indústria baseada na qualidade, naquilo que pode ser o meu futuro, naquilo que eu posso desenvolver e ela própria preparar-se para criar e desenvolver as pessoas que nela trabalham. E isso pode criar alguma atração. Obrigada. Teresa, rapidamente, tem pouco tempo. De forma muito rápida. Então, eu concordo perfeitamente ali com a Sofia. É um chavão muito batido, mas crise é igual a oportunidade e, portanto, também esta crise traz-nos aqui um conjunto de oportunidades para aquilo que
tudo são profissões de recursos humanos. Por um lado, porque temos aqui uma janela aberta para fazer diferente, com um conjunto de perfis, para captar pessoas diferentes, para resolver questões internas, para repensar as atividades, os roles, a forma de como estamos estruturados e, portanto, é uma grande oportunidade que aqui se encerra para um conjunto de indústrias de pensar a mais médio e longo prazo e fazer de forma diferente. E depois aqui um bocado focado naquilo que é a nossa profissão. Dá aqui uma excelente oportunidade para termos conversas mais profundas com os nossos CEOs de topo. Isto está na agenda de toda a gente, não está só na agenda dos recursos humanos e, portanto, conseguimos pôr estes tópicos em conversa de negócio. É muito importante, é uma boleia grande que nós levamos de tópicos que se calhar já falávamos há muitos anos e de repente tornaram urgentes e prioritários e há que não fazer escapar a oportunidade que nos estão a dar. Não é? Gonçalo, para terminar. Para terminar, muito rapidamente, 2 pontos. O primeiro que a Teresa mencionou, e pegando no que a Teresa tinha falado, quais é que são as razões da Great Resignation. Engraçado que a Teresa não mencionou compensação financeira, e daí já diz muita coisa. Falou de as pessoas podem, estão fartas, estão desmotivadas. Portanto, estes últimos 2 pontos, acho que claramente deve ser uma prioridade para as empresas. Portanto, como garantir que elas estão motivadas e que partilham a visão da empresa, quer seja através de planificando um bocadinho as estruturas, menos hierárquico, mais planificado. E o segundo ponto, que agora me esqueci rapidamente, portanto, estávamos a falar, exatamente, depois foi o Jaime também falou, ao nível do feedback. O Jaime disse uma coisa muito engraçada, que foi, isso aí pode ser possível numa Glovo, por exemplo. No meu caso já não seria tão possível, porque as pessoas normalmente não dão aquele feedback honesto. E acho que aí é que é necessário que comece a haver cada vez mais feedback honesto entre as chefias e as pessoas que estão abaixo. Ou seja, garantir que flua de baixo para cima, como assim também de cima para baixo. Quanto mais rapidamente nós termos esse feedback, conseguimos identificar onde é que estão os problemas e atacá-los de modo a evitar que haja churn e que haja a resignation. Só aqui muito rápido. Não, é só uma coisa muito rápida por causa do que o Está a tornar Gonçalo um disse. papel muito difícil. Eu estou de acordo com o que tu estás a dizer, mas em cima é que tem que haver a responsabilidade de criar confiança para que o feedback de baixo venha. Exatamente, E atenção, exatamente. Tem que começar por alerta, cima. não é? Muito bem. Muito obrigada aos 4. Ainda não acabou, Mariana. Ainda não há perguntas, meu Deus. Não, pois é, Temos aqui uma oportunidade. Ter aqui um momento. Mas antes de colocar questões, que eu já tenho aqui, vamos ver se há mais alguma na audiência, tenho que dizer aqui uma coisa que me está a fazer uma comichão desgraçada. Quem está aí desse lado à porta, há lugares aqui espalhados, podem entrar aqui para este lado. Há aqui lugares espalhados pelo meio da audiência e podem se sentar, não é preciso Aqui na estar linha da em frente, pé. aqui na primeira fila. Há aqui lugares Muitos. da primeira fila, há aqui deste lado também. Portanto, venham para cá. Bom, então, Mariana, vou-lhe pedir ajuda para direcionar a questão a um orador, está bem? Porque não identificam que orador é que querem que responda. Mas então temos aqui uma primeira pergunta do Otávio Coreta, do Banco BPI, que pergunta o seguinte: produtividade, como medem nas vossas empresas, que indicadores ou métricas disponibilizam aos colaboradores e como estas possam estar ligadas à flexibilidade de escolha dos seus colaboradores? Não sei se alguém tem um caso mais particular para falar sobre medição de produtividade. Jaime. Eu posso dizer o que faço, não sei se vou à resposta, ou se é a resposta certa, mas posso dizer o que faço. Não há resposta certa a ser Eu todos os meses partilho com todas as equipas aquilo que foram os resultados e o resultado do seu trabalho e da sua atividade. Para mim, a produtividade, confesso, na minha realidade, é pelo menos, e acho que deve ser assim, é medida pelo valor da produção, não pelo tempo da produção. Eu odeio tempo. Nós temos a tendência, quando se discute questões laborais, anda sempre o tempo atrás das coisas. Para mim, o que interessa é qual é o resultado daquilo que as pessoas fazem. Claro. Okay? E, portanto, eu partilho, normalmente eles têm informação, vou usar aqui chavões da hotelaria, não sei se se aplica ao resto, mas todos eles sabem, independentemente das suas posições, o que é o RevPAR, todos eles sabem o que é o GOP-PAR, todos eles sabem o que é o EBITDA-PAR, todos eles sabem o que é a receita de cada cover da F&B, portanto,
É isto, porque isto é o resultado daquilo que eles fazem. Quer o façam num minuto, quer o façam em 8 horas. Okay? Portanto, é por aqui. Eu começo por aqui. Vamos ver se o Otávio está satisfeito. Se o Otávio estiver por aqui e quiser manifestar-se, se ficou esclarecido. Não vemos aqui o Otávio, por enquanto. Bom, vamos para uma outra questão e eu agora vou-lhe pedir novamente ajuda a Mariana e aos oradores, porque há aqui uma coisa que eu não sei o que é, portanto vou ler como está. Como enquadrar a compensação flexível em organizações com forte vertente industrial, com um colaborador tipo a oferir o OMN? A pessoa ordenada mínimo nacional, sim. Ok. Para mim não chegava lá. Aqui nós não temos nenhum caso de chão de fábrica, não é? Mas nós na Coverflex temos, por acaso, clientes desta tipologia. Temos a Paul Stricker, por exemplo, que é uma fábrica têxtil, e é possível integrar, obviamente, e como disse o João Franqueira ontem, como vocês terão tido a oportunidade de ouvir, a compensação flexível é muito mais simples e prática de aplicar quando não se trata de aplicá-la sobre o salário mínimo. Porque isto tem muito a ver com literacia financeira e com a maneira como as pessoas veem a compensação e as necessidades básicas que as pessoas têm cobertas ou não. E, portanto, obviamente é muito mais simples quando a pessoa já ganha um salário superior ao ordenário mínimo nacional. Então, Mariana, deixa-me só pedir aqui uma colherada. Claro. Que é... Eu estou longe do chão de fábrica, mas noutra vida já por lá passei. E se é verdade que não se consegue aplicar, ou enfim, pronto, que nós não aplicamos o ordenado mínimo nacional, a verdade é que quando existem chão de fábrica, prémios, e muitas vezes eles acontecem, prémios de produtividade, aí há uma janela que talvez valha a pena explorar. Exatamente, eu acho que é um bom ponto, sim. Mas é isso, é possível aplicar e já se faz no país aplicar compensação flexível. Eu acho que tem muito a ver com a linguagem que se usa e com os argumentos que se usam para convencer as pessoas de que a compensação flexível é uma boa oportunidade de poderem ganhar mais dinheiro sem que a empresa despenda de mais dinheiro para isso.